Cobertura Show Rural Copavel. Patrocínio Corteva. Juntos vamos reconstruir a agricultura desde a raiz. Olá, você que segue ligado aqui nas nossas informações, estamos de volta com a nossa programação direto da Show Rural Copavel 2019 e nesse momento um assunto muito importante a ser debatido aqui no nosso estande, que é a questão das plantas daninhas. Tem causado vários prejuízos, está dando dor de cabeça para o produtor e causando também prejuízos e danos em relação à produtividade das lavouras, e nós convidamos então o Leandro Albrecht, ele que é professor da Universidade Federal do Paraná, fica ali na região de Palotina e vai trazer mais informações para a gente a partir de agora. Então, Leandro, obrigada pela participação. Já queria destacar com você, se a gente considerar plantas daninhas, temos algumas que a gente poderia considerar que causam mais prejuízos e dor de cabeça ao produtor rural? Ok, Fernanda, a gente poderia... obrigado pela oportunidade, porque esse é um assunto de extrema importância que a gente tem que levar em consideração. É um assunto que está em alta e não é à toa. Nós poderíamos destacar, com base na tua pergunta, com certeza duas espécies que hoje são destaque no Brasil e já vem se tornando destaque na nossa região em específico, há algum tempo, que é o capim amargoso e a buva. Se você pensa numa região como a nossa, aqui no oeste do estado do Paraná, a buva ainda se destaca muito comparativamente. Mas quando a gente parte para o cerrado brasileiro, já o cenário de capim amargoso vem se tornando cada vez mais problemático. E isso pode se tornar, a médio prazo, extremamente crítico, por várias questões que a gente pode destacar. Mas você falou colocou um ponto que é o quanto isso pode interferir de fato na vida do produtor. Muitas vezes o produtor, ele faz conta, ok, a gente faz conta no dia a dia, mas muitas vezes a gente se perde nos números, E quando a gente olha para uma planta como a buva, apenas uma planta de buva por metro quadrado pode levar a perdas de 12% a 14% no mínimo na produtividade final. Isso, aparentemente, para alguns não pode parecer muito, mas é muito, muito. Quando a gente coloca isso em números mais diretos, quem sabe em coisas materiais mais específicas, vamos pensar que uma planta de buva por metro quadrado pode levar a perda de uma Hilux, sem querer fazer propaganda de nenhuma caminhoneta, a cada 300 hectares de soja. Então isso é substancial, isso é consistente. E se você considera um problema que vem aumentando, não só em dispersão, mas em questão local de resistência, uma resistência que não é uma coisa exclusiva nossa de Palotina ou do oeste do estado do Paraná. A gente já encontrou resistência no Paraguai, país vizinho. Resistência que eu falo assim, não só aquela que todos os produtores conhecem, que é da buva ao glifosato, por exemplo, mas resistências múltiplas, como é o caso de resistência ao glifosato, ao paraquat e ao clorimuron, um herbicida do grupo ALS. Então, portanto, 3 mecanismos de ação, mecanismos que eram ferramentas interessantes no manejo dessa espécie, da coniza, da buva, e que hoje estão falhando. O glifosato, a gente não acha buva nem para remédio quase que seja, vamos dizer, suscetível a esse herbicida. Isso é fruto da geração RR, anos e anos e anos usando consecutivamente a mesma mecanização, o mesmo herbicida. Isso com certeza criou uma pressão de seleção muito alta, matou os fracos e ficou os fortes. A mesma explicação, a mesma lógica é para os herbicidas do grupo do ALS que eu mencionei, mais recente, paraquat, que era o principal secante pré-semeadura da soja e dessecante também da soja. Eu coloco essa questão dessecando a soja por quê? Porque todos os produtores da região que tem essa dispersão de buva resistente ao paraquat conseguiram ver nitidamente esse reflexo de resistência no final do ciclo. Eles dessecaram a soja com o paraquat para colher, uniformizar a lavoura, antecipar a colheita, entrar com milho safrinha e viram que haviam bolsões, viam que existiam áreas enormes de dispersão, ou seja, buva verde, buva era para estar torrada, buva está verde. Então alguma coisa está errada e muitos estão vendo isso. E a gente deve dar atenção para isso, porque o problema não pode se repetir. Sim. A gente não pode continuar fazendo sempre as mesmas coisas, querendo um resultado diferente. Era isso que eu ia falar. Você trouxe então essas variedades que mais preocupam, trouxe também esses prejuízos. O que tem sido feito hoje no campo? Só para a gente entender melhor, Leandro. Perfeito. Essa pergunta é excelente porque assim, a gente tem que começar a pensar de uma forma mais completa, mais holística, pensar em manejo integrado, começar a fazer a coisa certa do jeito certo, na hora certa, Isso serve para qualquer coisa da nossa vida, Porque não tem que servir para a nossa produção. A gente não pode, tem que deixar a rotina, tem que deixar de fazer as mesmas coisas, tem que procurar agregar as inovações com certeza que nós temos. É claro que os princípios, as premissas básicas de maneira integrada, como rotação de cultura, cobertura, etc.,
são imprescindíveis, são regras básicas, mas nós temos N herbicidas, nós temos muitos materiais, tecnologias transgênicas que estão aí no mercado, que estão disponíveis para o produtor, que estão disponíveis para o setor produtivo e que têm que ser agregadas a essa prática, a essa vivência do campo produtor. A exemplo do que nós temos, por exemplo, da tecnologia Enlist, da tecnologia Xtend, que vem agregar novas possibilidades de manejo sobre essa soja Enlist, a soja Xtend, que vem herbicidas que complementam o manejo dessa buva. Pensando especificamente em buva, nós poderíamos pensar em capim amargoso também, né? Mas a título de exemplo, não tem como desconsiderar o material que está aí, está exposto nos dias de campo, no show rural Copavel, em todos os eventos, o produtor conhece, sabe, e ele vai ter que lidar com essa realidade no futuro, e não é um futuro distante. 2020, 2021, aí no máximo, esses materiais estão disponíveis para o manejo das lavouras. Era justamente isso que eu queria perguntar para você. Nós estamos em uma feira nesse momento. Perfeito. É uma vitrine para o produtor rural. Como é que a biotecnologia ou até mesmo o lançamento de novos produtos, né, novos herbicidas, como é que todas essas ferramentas vão ajudar o produtor no planejamento e no controle eficiente das plantas daninhas? A princípio pode parecer que gera um pouco de, não digo dúvida às vezes, apesar que elas surgirão, mas que isso pode deixar mais difícil, mais complexo, né? Mas, na verdade, são estratégias e a vida não está fácil para ninguém, né? A gente tem que começar a somar elas e realmente a gente vai ter que cada vez pensar mais em cima daquilo do que fazer. A gente muitas vezes pensa, nós estamos voltando, quem sabe, a um cenário de complexidade de manejo de planta daninha que nós tínhamos na década de 90, onde nós usávamos vários pré-emergentes, várias estruturas de manejo que nós tínhamos em pós-emergência também, usando vários herbicidas. Isso está voltando? Sim, já voltou, né? A gente até brinca muitas vezes falando que é a volta dos que não foram, né? Uma ressurreição de velhos produtos, estão entrando com formulações novas. Cito um exemplo, o dicamba, um produto antigo que se usava em várias situações de manejo, ele está voltando. Como ele está voltando? Ele é um oxínico e está voltando como? Em que situação? Ele está voltando já como um produto novo para ser usado em dessecação, mas ele vai ser efetivamente usado quando? Na cabeça de muitos, quando entrar a soja Xtend. A soja Xtend é o quê? É tolerante a esse dicamba, né? Então, assim, nós não podemos deixar essa ferramenta de lado. Um outro exemplo, a soja Enlist, ela é tolerante a um herbicida que muitos conhecem, o glufosinato, mas é um herbicida, apesar de antigo, muito pouco utilizado. Ele tem que ser usado? Sim, já pode ser usado no milho LL e ele tem que ser usado quando surgir a soja Enlist, que vai ser tolerante, ela vai ser LL também, além de tolerante ao 2,4-D, que é outra ferramenta que nós usamos hoje em dessecação e que vai passar a ser usada quando? Em pós-emergência dentro da soja. Então perceba que é um leque de oportunidades. Ok, ficou complexo? Sim. O que não é complexo na vida, né? Se a gente começa a simplificar o sistema, né, as coisas uma hora vão dar errado, né? Tudo que vira rotina na vida, uma hora cai, né? Então, não dá. A gente tem que realmente trabalhar com as estratégias, não podemos deixar de lado, não podemos de forma alguma. Mas isso a gente está pensando, por exemplo, um pouco mais a longo prazo, até essas tecnologias chegarem na mão do produtor rural. Hoje, o que ele pode fazer dentro da sua propriedade, pensando agora, nesse momento? Sim. Hoje, sobretudo nas condições que a gente tem composição mista, vamos dizer, desses principais dois problemas que a gente está destacando aqui, que é o capim amargoso e a buva, nós temos que trabalhar com um manejo sequencial de herbicida em dessecação pós-colheita do milho, numa região como a nossa, no estado do Paraná, no Cerrado como um todo. Se você pensa no Rio Grande do Sul, já é pós-trigo, né? Nem sempre dá para fazer a sequencial, mas seria o ideal. Mas um manejo que envolva uma sequencial seria importante porque você entra em dois momentos, entra nesses dois momentos com herbicidas diferentes, de mecanismos de ação diferentes. Qual herbicida eu vou optar para fazer a primeira? Se o principal problema for buva, tem que pensar na buva. Eu vou fazer o quê? Um 2,4-D e um glifosate e depois um paraquat? Nem sempre isso vai funcionar, porque eventualmente a gente pode ter efeito de rápida necrose com 2,4-D, eventualmente a área do produtor tem resistência ao paraquat também, e aí, o que eu faço, né? Então tem que começar a colocar novos elementos. Mencionei o dicamba pode entrar no lugar do 2,4-D. Só isso que eu tenho? Não, eu tenho outras moléculas, tem o glufosinato que eu mencionei, o safenacil, eles podem entrar em associações para fazer o quê? Para facilitar esse controle e fazer com que a cultura entre no limpo. Porque a cultura ela não pode entrar no sujo, seja o sujo de buva, de capim amargoso, de trapoeraba, de poaia, de erva quente, seja lá o que for.
Não pode, porque depois a vida dentro da cultura é muito mais difícil. Você vai ter que lançar um monte de herbicidas, herbicidas que muitas vezes podem causar certa fitoxicidade na soja, herbicidas que não vão muitas vezes ter um controle efetivo sobre uma espécie como a buva, vão só dar uma travada nela. Então o manejo, foco tem que ser na dessecação, fazer uma dessecação bem feita, para que a cultura entrar no limpo, né? Para que ela tenha um período anterior à interferência, vamos dizer tecnicamente assim, maior, e um período crítico de prevenção à interferência menor, para que o produtor fique com a vida mais, entre aspas, tranquila em pós-emergência. Se começar arrancando a cultura já com mato, é perda logo de cara. Então, assim, nós temos que pensar nisso. Eu mencionei pós-emergente, mas eu vinha mencionar da volta dos que não foram, que a gente tem vários exemplos de herbicidas pré-emergentes. A gente tem que mencionar eles, tanto para o capim amargoso, que nós temos pelo menos 5 grupos, que são opções interessantes, buva pelo menos 3 ou 4, a gente tem que usar esses herbicidas. Por quê? Nós temos que matar no ninho esse problema. Segurar a sementeira, não deixar a planta vir. É muito mais fácil fazer isso, segurar ela. Muito mais fácil matar ela pequena, por isso que a gente faz aplicações sequenciais também. Então assim, nós temos toda uma lógica, tem uma estrutura que dá para ser usada, produtos que estão disponíveis no mercado. Alguns podem perguntar, nossa, não tem novas moléculas, mas tem muitas moléculas que podem ser utilizadas e elas estão ali hoje, né? É claro, os transgênicos, além dos que já existem, vão vir, né? Eles vão se somar a esse processo, mas hoje a gente consegue, vamos dizer assim, entre aspas, brincar bastante com isso e evitar que o problema surja e faça a gente perder uma caminhoneta a cada 300 hectares, né? Então essa é uma realidade. Eu entendo dessa forma. Então, assim, em resumo, é o produtor olhar diferente para a sua lavoura, resgatar até mesmo alguns produtos que ele utilizava, agregar o uso dessas novas ferramentas. É um planejamento diferente, tem que olhar diferente para a sua lavoura para a gente garantir, então, produtividade e minimizar esses prejuízos e essas perdas ocasionadas pelas plantas daninhas. Sim, perfeito. E a gente vai ter que, dentro dessas possibilidades que os desafios nos geram, né, a gente vai ter que fazer o quê? Ser mais técnico, né? O produtor vai ter que estar mais conectado com a assistência técnica, vai ter que entrar em canais direto de informações como a Destaque Rural ou outro canal, para que essas informações lhe fiquem mais claras, né? Para que ele possa fazer a coisa certa na hora certa, do jeito certo, né? Que é um exemplo, a gente pode pegar um herbicida que foi muito utilizado na década de 90, eu apliquei, muitos aplicaram, entendeu? Que a triflorina usava muito, né? E hoje o produtor está tendo que usar? Não, mas ele poderia usar. Poderia usar para quê? Para capim amargoso. Poderia usar mais o que? S-metalaclor. Poderia usar mais o que? Pedimentalin. Poderia usar mais o que? Sulfentrazone, diclosulan. Poderia usar N produtos, entendeu? Há disponibilidade, só que são produtos, por exemplo, com caráter técnico muito forte. Ele tem que levar em consideração o solo, tem que levar em consideração as condições ambientais. Então, assim, não é uma coisa simples, mas vai ter que ser assim, né? Senão, ele vai perder, né? E ninguém quer perder dinheiro. Tá certo. Leandro, muito obrigada pela sua participação, por todos esses esclarecimentos aqui pra gente, para os nossos internautas, produtores rurais também. Espero você para conversar mais vezes conosco e trazer essas informações tão importantes. E você continue ligado, porque nós voltamos daqui a pouco com a nossa programação direto da Show Rural Copavel 2019. Cobertura Show Rural Copavel. Patrocínio Corteva. Juntos vamos reconstruir a agricultura desde a raiz.